No mundo selvagem, coragem nem sempre vem em corpos gigantes. Em alguns cantos do planeta, existem criaturas capazes de enfrentar cobras mortais sem hesitar. Invadir territórios dominados por predadores muito maiores. E lutar com uma ferocidade que desafia qualquer lógica de sobrevivência. Na natureza, tamanho pode impor respeito, mas espírito é o que decide a batalha. E poucos seres vivos carregam um espírito tão indomável quanto os caçadores que vamos conhecer agora. Bem-vindo a Espírito Indomável, caçadores ferozes e destemidos. Em muitas regiões áridas da África e também em partes do sul da Ásia, existe um pequeno predador que parece não reconhecer limites. Compacto, musculoso e com uma postura que transmite pura confiança, o texugo do mel caminha pela paisagem como se poucos perigos realmente importassem. Seu corpo robusto, coberto por uma pele surpreendentemente grossa e solta, funciona quase como uma armadura natural. Essa pele permite que ele gire o próprio corpo mesmo quando está sendo agarrado, mordendo de volta com dentes fortes e uma determinação que poucos animais conseguem igualar. A fama desse pequeno mamífero não surgiu por acaso. O texugo do mel é conhecido por enfrentar adversários que muitos predadores evitariam. Serpentes venenosas, inclusive algumas das mais perigosas do continente africano, fazem parte de sua dieta. Ele ataca rápido, com movimentos precisos, suportando inclusive picadas que poderiam derrubar outros animais. Muitas vezes, o veneno o faz cambalear ou até cair por algum tempo, mas não é raro que ele simplesmente se recupere e continue a refeição como se nada tivesse acontecido. Mas não são apenas serpentes que entram em seu caminho. Esse pequeno guerreiro também invade tocas, enfrenta escorpiões, captura roedores e até desafia predadores maiores quando precisa defender território ou alimento. Sua coragem é tão conhecida que, em várias regiões da África, ele ganhou a reputação de ser um dos animais mais destemidos da savana.
caçador famoso. Sua batalha contra serpentes venenosas. Quando um mangusto encontra uma cobra, o encontro raramente termina com fuga. Pelo contrário, o pequeno predador começa uma verdadeira dança de combate. Ele avança, recua, salta para os lados e provoca o ataque da serpente repetidas vezes, esperando o momento exato em que o réptil comete um erro. Seus reflexos são extraordinários, permitindo que ele desvie de investidas rápidas como relâmpagos. Mas não é apenas agilidade que o protege. Os mangustos possuem uma resistência natural a certos tipos de veneno, o que lhes dá uma vantagem rara nesse duelo perigoso. Ainda assim, a luta exige precisão absoluta. Um único golpe mal calculado pode mudar tudo. Além das serpentes, o mangusto também caça insetos, roedores, aves e pequenos répteis, patrulhando seu território com uma energia quase incansável. Em muitos lugares da África, eles vivem em grupos, cooperando para vigiar o ambiente e detectar ameaças, formando pequenas comunidades onde cada membro contribui para a sobrevivência coletiva. Mas o espírito indomável dessas pequenas feras não pertence apenas às savanas e desertos quentes. Muito longe dali, nas florestas geladas e montanhas selvagens do norte da América e da Eurásia, outro combatente solitário carrega uma reputação igualmente impressionante: o carcaju. À primeira vista, ele não parece um gigante da natureza. Seu corpo é compacto, com pernas curtas, pelagem espessa e uma aparência que lembra um cruzamento entre um pequeno urso e uma doninha robusta. Mas por trás dessa aparência discreta, existe um dos mamíferos mais determinados e agressivos das regiões frias do planeta. Vivendo em ambientes extremos como as florestas boreais do Canadá, Alasca, Escandinávia e Sibéria, o carcaju enfrenta temperaturas brutais, neve profunda e escassez constante de alimento. Nesse cenário implacável, sobreviver exige algo além de força. Exige persistência quase teimosa. E persistência é exatamente o que define esse animal. O carcaju possui mandíbulas incrivelmente fortes para o seu tamanho, capazes de esmagar ossos congelados que outros predadores simplesmente ignoram. Ele é famoso por roubar presas de animais muito maiores, incluindo lobos e linces, avançando com uma confiança surpreendente. Mesmo quando enfrenta adversários maiores, o carcaju raramente demonstra hesitação. Parte dessa coragem vem de sua natureza extremamente territorial. Estes animais patrulham enormes áreas de floresta e montanha, atravessando quilômetros de neve profunda com uma resistência impressionante. Nada parece cansá-los facilmente. Eles escalam,
cavalgam sobre rochas e atravessam terrenos difíceis com uma energia incansável. No silêncio gelado das florestas do norte, onde poucos animais conseguem prosperar, o carcaju se tornou um símbolo de resistência absoluta. Mas o espírito indomável da natureza também pode assumir uma forma muito diferente. Em vez de um guerreiro solitário enfrentando tudo ao redor, às vezes a verdadeira força surge da união. Nas regiões áridas da África Austral, especialmente nos desertos e savanas secas da Namíbia, Botsuana e África do Sul, pequenas silhuetas costumam aparecer eretas sobre duas patas, observando atentamente o horizonte. São os suricatos, animais pequenos, leves e aparentemente frágeis, mas que sobrevivem em um dos ambientes mais difíceis do continente graças a uma organização impressionante. A vida no deserto exige vigilância constante. Enquanto parte do grupo sai para procurar alimento, outro indivíduo assume o papel de sentinela. Posicionado sobre uma pedra ou pequeno monte de areia, ele observa o céu e o solo ao redor, atento a qualquer movimento suspeito. Um simples chamado de alerta é suficiente para que todos desapareçam em segundos dentro de suas tocas subterrâneas. Mas os suricatos não vivem apenas fugindo do perigo. Quando necessário, eles também enfrentam ameaças com uma coragem surpreendente. Cobras, por exemplo, podem representar um risco enorme para animais tão pequenos. Mas um grupo de suricatos é capaz de cercar o réptil, intimidando-o com movimentos rápidos, saltos e ataques coordenados. Em vez de agir individualmente, eles transformam sua principal fraqueza, o tamanho, em vantagem coletiva. No dia a dia, esses pequenos caçadores passam horas escavando a areia quente em busca de escorpiões, insetos, aranhas e pequenos vertebrados. Suas garras afiadas funcionam como ferramentas perfeitas para cavar rapidamente, enquanto seus olhos adaptados à luz intensa permitem que procurem alimento sob o sol escaldante do deserto. Mas talvez o aspecto mais fascinante dos suricatos seja sua vida social extremamente organizada. Os grupos funcionam quase como pequenas comunidades, onde indivíduos mais experientes ajudam a proteger e até ensinar os filhotes a caçar e lidar com presas perigosas. Cada membro desempenha um papel importante na sobrevivência coletiva. No ambiente severo do deserto africano, onde o calor pode ser implacável e os predadores estão sempre à espreita, os suricatos provaram que coragem não precisa ser solitária. Às vezes, ela nasce da cooperação, de dezenas de pequenos guerreiros que juntos transformam vigilância, estratégia e união em uma poderosa arma de sobrevivência. Mas nem todos os pequenos combatentes do mundo animal
lutam em grupo ou confiam apenas em reflexos rápidos. Em uma ilha isolada ao sul da Austrália, existe uma criatura cuja reputação foi construída sobre algo ainda mais intimidador: sua ferocidade. O demônio da Tasmânia. Encontrado exclusivamente na ilha da Tasmânia, esse pequeno marsupial pode não impressionar pelo tamanho, mas compensa isso com uma personalidade extremamente agressiva e uma força surpreendente para seu porte. Seu corpo é compacto e musculoso, coberto por uma pelagem escura que muitas vezes é marcada por manchas brancas no peito. À primeira vista, ele pode parecer apenas um pequeno carnívoro noturno, mas basta ouvi-lo para perceber que existe algo muito mais intenso por trás dessa aparência. Quando vários demônios da Tasmânia se reúnem ao redor de uma carcaça, o silêncio da noite rapidamente se transforma em um verdadeiro espetáculo sonoro. Rosnados profundos, gritos agudos, guinchos estridentes e estalos de mandíbula ecoam pela escuridão. Os sons são tão ásperos e perturbadores que lembram pequenas criaturas demoníacas brigando entre si. Algo que ajudou a inspirar o nome que receberam dos primeiros colonizadores europeus, que ouviram esses ruídos assustadores pela primeira vez. O demônio da Tasmânia possui uma das mordidas mais poderosas em relação ao tamanho corporal entre os mamíferos. Suas mandíbulas são capazes de esmagar ossos com facilidade, permitindo que ele consuma praticamente todas as partes de um animal morto: carne, cartilagem e até estruturas mais duras que outros carnívoros evitariam. Ou seja, nada é desperdiçado. Na natureza, o tamanho raramente conta toda a história. Entre desertos escaldantes, savanas perigosas, florestas geladas e ilhas isoladas, existem criaturas que provaram repetidas vezes que coragem não depende de altura, peso ou aparência. Algumas enfrentam venenos mortais, outras desafiam predadores maiores, e muitas sobrevivem graças a uma determinação que simplesmente se recusa a recuar. É esse espírito indomável que transforma pequenos animais em verdadeiros guerreiros do mundo selvagem. Porque, no fim das contas, na natureza, a verdadeira força não está apenas nos gigantes. Ela vive também nos mais destemidos.